Presidente da República considera de insubstituível a ação do Tribunal de Contas. Vice-Primeiro-Ministro inaugurou o Fórum de Investimento e Comércio em Bissau. A televisão da Guiné-Bissau reserva o telejornal diariamente a partir das 20 em direto. Boa noite. O Presidente da República, Marciso Coimbalo, recebeu hoje em audiência o novo embaixador da União Europeia. Trata-se do diplomata que, à saída, disse que a União Europeia já disponibilizou a Guiné-Bissau mais de 360 milhões de euros ao longo dos últimos 15 anos. A União Europeia é um dos parceiros destacados de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Nos últimos 15 anos, Bruxelas colocou ao país 360 milhões de euros. Como a educação, a saúde, o agronegócio. O nosso apoio é substancial, totalizando mais de 360 milhões de euros de subvenções diretas a nível nacional num período dos últimos 15 anos. A este valor acrescem as subvenções dadas através de programas regionais, num valor também muito significativo. O novo embaixador dos 27 países revelou outros números relacionados com o setor das pescas. No setor das pescas, num acordo que no seu todo representa um envelope financeiro de até quase 16 milhões de euros por ano para a Guiné-Bissau. Artis Bertulis e o Presidente da República, Umaru Sissoco Embalo, olharam para a situação prevalecente em África Ocidental. Tive também a oportunidade de discutir com o Sr. Presidente da República, atual Presidente da CDAO, a sua visão para a sub-região. A CDAO e a União Europeia são parceiros estratégicos que trabalham ativamente em conjunto em questões de interessante comum. A parceria entre a Guiné-Bissau e a União Europeia, que já tem mais de 46 anos, é uma relação duradoura, sólida e de futuro. Há 46 anos que a Guiné-Bissau e a União Europeia estabeleceram as relações diplomáticas. O Tribunal de Contas assinalou hoje oficialmente 30 anos de existência. O ato decorreu nas instalações do Palácio da Justiça e foi presidido pelo chefe de Estado, o Marciso Coimbalo. Passaram sensivelmente 30 anos desde que o Tribunal de Contas foi criado em novembro de 1992. Só este ano o Tribunal realizou 26 auditorias, estando em curso mais 11 auditorias, o que significa que, se mantivermos esse ritmo, poderemos em 2 anos realizar mais auditorias do que se tenha realizado ao longo dos 28 anos de sua existência, que é de 51 auditorias. Em termos de alcance geográfico, alargamos as nossas ações de fiscalização e controlo, sobretudo as auditorias das outras regiões do país, estando neste momento em curso a finalização dos relatórios de auditoria às 3 hospitais regionais, nomeadamente o de Mansoa, o de Bafatá e o de Gabu. Pretende-se no próximo ano alargar as nossas ações de fiscalização e controlo às embaixadas e outros serviços do Estado no estrangeiro. O ato marca o pico das comemorações do 30º aniversário da Corte. O lema é 30 anos do Tribunal ao serviço de transparência das finanças públicas. Desde novembro de 2021 à presente data, o Tribunal de Contas já julgou 10 contas de gerências, o que afigura ser um passo quantitativo e qualitativo muito importante no sentido de assegurar a accountability aos gestores dos fundos públicos. Com o julgamento das contas de gerência, o Tribunal passou a exercer uma competência que nunca tinha exercido, desde a sua criação em 1992 até novembro de 2021. Apesar dos resultados aparentemente encorajadores, o Tribunal tem fiscalizado em média menos de 10% das contas públicas por ano. O desafio é subir para 70% em 2023. Cumpre-me ainda referir, nesta ocasião, que já emitimos de uma assentada 3 pareceres sobre as contas gerais do Estado referente aos anos 2014, 15 e 16. prefazendo o total de 5 pareceres emitidos. Estamos técnica e institucionalmente preparados, aguardando a remessa de mais 5 contas gerais do Estado,
concernente aos anos 2017, 18, 19, 2020 e 2021 para emissão de novos pareceres. Outros feitos relevantes. No passado mês de julho, o Tribunal de Contas recrutou 6 novos juízes conselheiros, o que lhe permite agora responder com maior celeridade aos processos de diferente natureza que vão dando entrada no Tribunal. Amadou Tidjani Baldé fez questão de pedir pessoal e publicamente ao chefe de Estado, bem como ao Governo, a afetação de viaturas aos juízes conselheiros do Tribunal de Contas, à semelhança dos colegas do Supremo Tribunal e da Procuradoria-Geral da República. Mesmo evento que prosseguimos, o chefe de Estado, Marciso Coimbaló, disse que o papel do Tribunal de Contas é insubstituível. Os 30 anos do Tribunal de Contas intervêm em meio aos desafios de fortalecer, afirmar e consolidar sua atuação na boa gestão do bem público, aprofundamento da democracia financeira, boa governança e prestação de contas. Como instituição de controle dos dinheiros públicos, a ação do Tribunal de Contas é insubstituível. É fundamental para garantir a transparência na administração pública, promover a boa governação, a cultura da responsabilidade e de prestação de contas. Enfim, para assegurar uma fiscalização mais apertada das contas do Estado, que ninguém tenha dúvidas onde estiver o dinheiro do Estado, lá estará o Tribunal de Contas para fiscalizar. Todos têm o dever e a obrigação de prestar contas. O desleixo tem de acabar e a impunidade vai acabar. Outra meta da Corte é evoluir para atingir o ponto mais alto das suas atribuições, procurando ser mais imparcial, objetivo e responsável possível. Depois de décadas de quase completa inação, período esse em que desleixo e a corrupção lesaram profundamente o interesse público e quebraram a confiança dos cidadãos na justiça. O Tribunal de Contas hoje virou a página. Sou o primeiro a reconhecer que o desempenho do Tribunal de Contas nos últimos 2 anos sobressaiu sem paralelo no balanço dos seus 30 anos de vida. Atualmente, o Tribunal detém a presidência rotativa da Organização das Instituições Superiores de Controlo da CPLP, cabendo-lhe a responsabilidade de organizar a Assembleia Geral da entidade. Ao longo dos 30 anos que se assinalam na administração da Justiça, o Tribunal de Contas soube ganhar a confiança dos juristas da Guiné-Bissau e da sua população. Afinal, é o seu Tribunal Financeiro Superior, aquele que controla a legalidade e a regularidade das receitas e das despesas públicas, aquele que avalia as políticas públicas e aprecia a boa gestão financeira, aquele que julga as contas públicas e efetiva a responsabilidade por infrações financeiras. Enfim, é aquele que nos acrescentou orgulho e identidade na correspondência do anseio que precedeu a sua criação. A Corte Suprema de Contas foi igualmente incumbida a tarefa de organizar em 2023 a Assembleia Geral dos Tribunais de Conta da UEMOA. O Presidente da República, Marciso Coimbaló, realizou uma reunião conjunta com os partidos políticos que têm assento parlamentar. A reunião decorreu a porta fechada e, por fim, sem declarações à imprensa. O chefe de Estado guineense, o general de Exército, Umaru Sissoko Embaló, presidiu a reunião conjunta dos partidos políticos com assentos no Parlamento. À saída dessa reunião conjunta, os representantes dos partidos não revelaram as intenções do Presidente da República. Ninguém deixou declarações aos caçadores das notícias. Mas presumimos que o objetivo desta referida reunião conjunta entre os partidos políticos e o chefe do Estado guineense poderá centrar-se na procura de largo consenso sobre a marcação da nova data das eleições legislativas, ou ainda um acordo para preenchimento de vagas na Comissão Nacional das Eleições. Só para recordar, o presidente Sissoko Embaló, através de um decreto, tinha marcado o dia 18 de dezembro como data da realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau.
O Presidente da República, Meciso Coimbalo, visitou as obras em curso no Liceu Nacional Kwame Nkrumah. A ocasião serviu para o chefe de Estado anunciar a construção de um liceu de referência. No âmbito da visita efetuada às obras de reabilitação do Liceu Nacional Kwame Nkrumah, para constatar em loco o progresso dos trabalhos em curso, o Presidente da República mostrou-se satisfeito e anuncia para breve a construção de um liceu de referência na região de Bafatá. Estou contente que a gente não fala viva a escola. Viva a escola, eu tenho que comprar a escola. É que viva a escola. Eu só vivo a escola porque, não, viva a escola é esse. E tem esse, e não tem também na Bafatá ou Gabu. Bafatá, o liceu que não vai servir. O liceu que por mais é grande até, e por ser o melhor riqueza. E financiado para o governo argelino. Na minha visita à Argélia, presidente da Argélia, me falou, olha, não tem duas coisas. Hospital, com escola. E falam, bom, nada um hospital, nada uma escola. Bom. Eles que cuidam, áreas e tudo, não falam que estamos. Então, e calhei na cidade de Bafatá. Equipa técnica também, argelina, esteve já no país, Eriba, gosto de pensar em janeiro, ainda tem condições de fazer. Nas 6 meses, eu falar com empresas, ainda vai culminar que aqui, liceu, que não vai ter uma estrutura de liceu moderno. A intervenção do governo, orçada em mais de 700 milhões de francos CFA, surge na sequência da degradação avançada do liceu. Daí, o chefe de Estado destaca a importância da sua manutenção. Ora, e tem outra questão, e manutenção. E tem que ter cultura de como, também tem que ter manutenção. Mas tem a inauguração da universidade, essa sunga só na Brazzaville. Cada vez que vai, o presidente está falando, estudantes cada dia estão papel, palavras de ordem do presidente de Guiné-Bissau. Então eles como, hora que bom fazer greve. Se vou fazer pedra na boa universidade, vou dar na para vós. Vou marchar lá, vou falar com uma coisa que é direito. Com a reabilitação do liceu, cerca de 4.000 alunos da 7ª e 12ª classe vão poder frequentar as aulas num ambiente seguro. Pensando na fazer, na todos os liceus, enquanto o Presidente da República não está a fazer governo, pressão. Esse hospital, essa escola, sobretudo escola, porque pode ter na médico, tem que ter na escola. De acordo com o responsável da empresa, a entrega do principal e mais antigo liceu do país está previsto para finais de dezembro. Iniciou o Fórum de Investimento e Comércio. O evento foi presidido em Bissau pelo vice-primeiro-ministro Soares Sambu. Na sessão inaugural do Fórum de Investimento e Comércio de Impacto para a Guiné-Bissau, uma iniciativa de embaixadores da República Federativa da Nigéria, África do Sul e Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro começou por louvar a iniciativa. Por isso, quero transmitir o nosso reconhecimento e louvar os esforços dos promotores desta iniciativa. Em particular, o grupo de embaixadores residentes da Nigéria, da África do Sul e de Cabo Verde, que conjuntamente com o Programa das Nações Unidas se associaram ao governo para a organização da edição inaugural do Fórum de Investimento e Comércio de Bissau, uma experiência singular e nobre, para o qual nós solicitamos um grande aplauso. Soares Sambu defende a realização no futuro edições idênticas que promovam a captação de investimento destes países. E que o mesmo possa servir para que missões empresariais de investidores e empresários destes países venham à Guiné-Bissau para a prospecção do nosso mercado e estabelecimento de parcerias com o setor privado guinense, embrionário, certo, mas com um imenso potencial. Aos empresários que nos honraram com a sua presença nesta edição, queremos transmitir a mensagem de que registramos com satisfação o interesse que demonstram pelo mercado da Guiné-Bissau e queremos assegurar-vos que o nosso país oferece um enorme potencial de negócios para os empresários
que aqui queiram investir. Um país dependente da economia externa para a execução de projetos estruturantes. Nas áreas das infraestruturas energéticas, rodoviárias, tecnologia de informação e comunicação, a agroindústria, do turismo, dos transportes, da saúde e da educação. Existem muitas outras áreas de intervenção e oportunidades de investimento que podem ser executadas, exploradas na modalidade de investimento privado ou das parcerias público-privadas. O Fórum de Investimento e Comércio de Impacto, uma oportunidade para o setor privado guineense estabelecer parcerias com investidores estrangeiros. E o Fórum de Investimento contou com intervenções de outros protagonistas. São embaixadores e o representante residente do PNUD na Guiné-Bissau. A República Federativa da Nigéria, África do Sul e Cabo Verde, um país com economia similar com a Guiné-Bissau, são promotores do Fórum de Investimento e Comércio de Impacto, unidos num esforço de solidariedade para com o nosso país. Queremos, portanto, que este momento seja um momento digno de importância para os privados, que evidentemente precisarão do apoio do público. Esse público, claramente, é o governo. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento destacou especialmente políticas do governo e investimento do setor privado. Queremos levar uma agenda de reforma, não só na parte legal e política, mas com todos os atores, especialmente elevando os atores do setor privado para caminhar num caminho de reforma para um melhor doing business em Guiné-Bissau, um melhor entorno econômico, social, ecológico para o desenvolvimento das relações comerciais e além das relações comerciais da Guiné-Bissau com o resto do mundo. E para isso se precisa mesmo o engajamento das parcerias nacionais, dos parceiros nacionais, para que possam desenhar essa agenda. Visão geral de políticas e reformas da CDAO, negócios na Guiné-Bissau e a economia digital foram temas da sessão inaugural. O Ministério das Finanças, através da Direção-Geral de Previsão e Estudos Econômicos, realizou um workshop em Bissau. O evento diz respeito às operações financeiras do Estado. A Direção-Geral da Previsão e Estudo Econômico realiza um ateliê sobre a operacionalização da tabela de operações financeiras do Estado no quadro da reforma em curso no Ministério das Finanças. O objetivo desse ateliê é alargar a tabela das operações financeiras para unidades extra-orçamentais. Nesse sentido, convidamos todas as unidades extra-orçamentais. Quem são as unidades extra-orçamentais? São as entidades que têm dotado dos seus recursos próprios, ou seja, não tem dotação orçamental no Orçamento Geral do Estado, mas é tutelado pela Administração Central Local. Ou seja, em caso da necessidade, geralmente a Finanças apoia através de um fundo ou fixa uma determinada quantia, a transferir cada mês. Então, sendo assim, convidamos todas essas entidades no sentido de apresentarem as suas operações financeiras para podermos pegar e juntar com as operações financeiras da unidade central para ter noção de uma verdadeira riqueza do país. Esperemos que realmente vão trazer os balanços para podermos realmente fechar como o desejado. Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais pediu a colaboração de todos no sentido de fornecimento de dados estatísticos para permitir o país estar à altura dos seus compromissos internacionais em matéria de qualidade de estatísticas que elabora e publica. É encorajar os responsáveis das instituições aqui presentes a prestarem uma maior colaboração no sentido de disponibilizar em tempo útil dados estatísticos para permitir que o país esteja em medida de corresponder com os compromissos internacionais assumidos em matéria da qualidade de estatísticas e da elaboração, tanto elaboradas, para este efeito. Caros participantes, a eficiência do presente ateliê vai, sem dúvida, depender do envolvimento
e da assunção de compromissos de todos, por parte de todos, pelo que se pode a colaboração das instituições visadas. O ministro das Finanças está engajado em registrar as estatísticas financeiras produzidas nas instituições autônomas, bem como a realização de trabalhos técnicos no sentido de operacionalizar a elaboração de estatísticas de unidades extra-orçamentais de acordo com o Manual 2001-2014. O governo vai dar seguimento ao homem violentado pela sua própria esposa. A promessa foi feita pela ministra da Mulher, Família e Proteção Social, Maria da Conceição Évora, que visitou o paciente. O homem que sofreu abuso por parte da companheira há 3 semanas, em que 7 setor de Pravis precisa de evacuação urgente para o exterior, a fim de dar melhor continuidade ao tratamento médico. Situação que mereceu a atenção da Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, que garante o engajamento do governo para a recuperação do homem de 35 anos. Hoje, saber o estado de saúde dele, os riscos de continuar cá ou não, se é possível. Já falei com a equipa médica e então o governo está disponível para dar todo apoio a esse paciente e também mostrar a indignação por este ato bárbaro cometido contra uma pessoa, contra um ser humano. Dissemos ao paciente que viemos manifestar a nossa solidariedade. Estamos abertos para apoiar. Eu já prometi que vamos dar todo o apoio necessário. Aqui, se for possível, é preciso a nossa intervenção, vamos intervir, e também junto à família, porque sabemos que as nossas famílias, portanto, nas tabancas, nos campos, às vezes é o homem que vai buscar para trazer para dar à família, e numa situação dessas, onde ele está acamado, de certeza que a mulher e os filhos estão já a passar momentos de dificuldades. Aí é que o Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social vai intervir para apoiar a família do paciente. Maria da Conceição Évora condena o ato e disse que um infrator deve ser condenado como manda a lei. Estamos, a nível da Guiné-Bissau, a comemorar os 16 dias de ativismos contra a violência na mulher. Então não é permitido que também as mulheres estejam a cometer atos violentos contra homens. Isso também é punível. Portanto, a violência é do género. Homem para mulher, mulher para homem. Portanto, não pode haver aqui uma discriminação que só os homens andam a violentar as mulheres. Também agora já estamos a registrar casos de mulheres a agredirem os homens em todo tipo de violência. Portanto, também isso é punível e o governo pune também essas situações. A ministra da Mulher, Família e Proteção Social visitou o homem violentado pela sua mulher para transmitir-lhe a preocupação e solidariedade do governo. A altura emite-se o telejornal diariamente a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe avisa. Cá prossegue o telejornal já na segunda parte com notícias do âmbito internacional. Começamos por Corno da África, nomeadamente a Somália, que as Nações Unidas consideram ser um Estado com número incessante de vítimas de atentados. Consta que só em 2022 perderam vida mais de 600 pessoas. No hospital de Madina, situado no centro da capital, dotado de serviços de cirurgia e de blocos operatórios, tornou-se, ao longo dos tempos, o hospital de referência do país para os ferimentos de guerra. Depois de cada atentado, faz face a uma afluência massiva de vítimas. Terminamos uma intervenção de cirurgia quando ouvimos uma enorme explosão e toda a sala de operação estremeceu. De lá, sabemos que vamos receber muitas vítimas. Médicos, enfermeiros, fomos depressa para o centro de urgência e triar os feridos e ver se precisam de uma intervenção cirurgical vital, que poderia ser tratado de urgência. Qui pouvait être pris en charge. Depuis le début de l'année, la Croix-Rouge et ses hôpitaux partenaires. Desde o início do ano, a Cruz Vermelha e seus hospitais parceiros registraram uma subida de 30% de admissões devido ao conflito armado com os islamistas de El-Shabaab. Nos finais de outubro, um duplo atentado com viaturas armadilhadas no entroncamento de Zobé, em pleno centro de Mogadishu, fez 100 mortos e 300 feridos. Um mês mais tarde,
Os hospitais estavam sempre submergidos de feridos. Les hôpitaux sont toujours submergés par ces patients. On a reçu tellement de blessés après l'explosion de Zoé. Recebemos tantos feridos depois da explosão de Zoé e a maioria, entre eles, tinham ferimentos graves. Mas fizemos do nosso melhor para tentar geri-los. Notre mieux pour essayer de les gérer. Pris en charge à l'hôpital Calcal. Internados no hospital de Calcan, Salomar fez parte deste duplo ataque. Contar o número de feridos que viu naquele dia. J'ai été blessé au moins 4 fois. Fui ferido pelo menos 4 vezes. O pior ainda foi o que me aconteceu em 2015, onde fui ferido no coração e na cabeça. Pela segunda vez. Foi um atentado suicida. C'était un attentat suicide. Des attaques qui mettent la population. Ataques esses que põem a população e o pessoal médico a provas. Segundo as Nações Unidas, desde o início do ano, pelo menos 600 civis foram mortos e 1.000 outros feridos. Foi o número de mortos. Persiste o impasse sobre os resultados eleitorais na República Centro-Africana. A população continua a exigir esclarecimentos. En Centrafrique, l'opposition demande la réforme. Na República Centro-Africana, a oposição pede justificações à Comissão Nacional das Eleições. Para a oposição, a Autoridade Nacional das Eleições não tomou em conta o contexto sociopolítico atual do país, marcado, segundo eles, pela vontade do presidente Touadéra para perpetuar-se no poder, ilegalmente. Lembremos que a data atualmente fixada para o escrutínio será no dia 22 de janeiro de 2025. E, ao mesmo tempo, os parceiros do Comitê de Apoio ao Processo Eleitoral reuniram-se na segunda-feira passada, 21 de novembro, à volta do primeiro-ministro Félix Noumoua para finalizar um orçamento. Le ministre Félix Noumoua pour boucler le budget. En République démocratique du Congo. Na República Democrática do Congo, mais de 2.000 novos recrutas deixaram a capital para a formação militar, segundo o coronel François Tuntuni, encarrega de recrutamento na 21ª Região Militar. Estes jovens responderam assim favoravelmente ao apelo do chefe do Estado. Este apelo visa igualmente recrutar os jovens nas Forças Armadas para ajudar o país no desafio de segurança a qual está confrontado com a guerra na parte oriental. Para o tenente-coronel François Nsongolo, o objetivo é de ter 4.000 novos recrutas. L'objectif est d'avoir 4.000 nouvelles recrues. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. O governador do Banco Central, Mahama Toti, não aconselha as populações africanas, mais particularmente as da África Central, de investirem na criptomoeda. Para as autoridades, estes ativos são muito arriscados, particularmente o Bitcoin, que perdeu mais de 10% do seu valor desde o início do ano 2022. O governador Mahama Toti indicou igualmente que a criptomoeda não é uma moeda reconhecida no espaço da CEMAC. La crypto-monnaie demeure une monnaie non reconnue. Um estudo apresentado pelas Nações Unidas aponta o aumento da vulnerabilidade das crianças em África. Consta que a situação decorre das mudanças climáticas. Selon un rapport du Haut-Commissariat. Segundo o relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, publicava no dia 20 de novembro de 2022 de que, se nada for feito, a crise climática porá de vantagem em perigo as comunidades saelianas muito em breve. As inundações e as vagas de seca extrema irão comprometer o acesso à água, alimentação, assim como meios de subsistência, como também aumentar o risco de conflitos, segundo indicou este relatório. Ao termo, esta situação obriga muitas pessoas a fugirem das suas casas ou das suas localidades, segundo a instituição onusina. Contraindra davantage de personnes à fuir leur foyer, selon l'institution onusienne. Au Gabon, le gouvernement annonce des actions de solidarité.
No Gabão, o governo anunciou de que vai apoiar as populações que fazem face às inundações repetidas nesses últimos dias. Segundo as autoridades, quase todo o bairro de Lambarane e o departamento de Longwe e 47 outros distritos de Achué, Macuca, assim como a vila de Anjolé, foram vítimas de inundações. O governo afirma, de outra parte, que essas inundações são causadas pelas mudanças climáticas, pluviometria abundante nesta estação. À terme, cette situation contraindra davantage de personnes à fuir leur foyer, selon l'institution. A televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal, cujas emissões foram projetadas ao seu televisor através de Nhacra, Gabu e Catió. Mais notícias voltam ao seu ecrã quando no país forem 21 horas para o Jornal Nacional. Fique bem e até logo.